Hoje é terça-feira, 9 de setembro, e o cenário do Botafogo está mais movimentado do que nunca. Nos últimos dias, os bastidores do clube têm fervido com declarações e movimentações que prometem impactar diretamente o futuro da equipe. Começou com falas importantes de Montenegro, que colocaram algumas questões na mesa, seguidas por comentários do presidente João Paulo Magalhães, que buscou esclarecer e trazer um pouco mais de contexto para o torcedor alvinegro. Agora, a expectativa se volta para a chegada de John Textor ao Rio de Janeiro para o jogo de quinta-feira contra o Vasco da Gama. Uma presença que pode ser decisiva para entendermos melhor o que está acontecendo nos bastidores e para a torcida recuperar algum nível de tranquilidade em meio a tanta especulação. O clima é de expectativa, de muita ansiedade, porque todos querem respostas claras. Afinal, são semanas de incerteza sobre o futuro do clube, sobre contratos e parcerias que envolvem o Botafogo e seus principais investidores. O torcedor quer paz e foco no campo, mas a realidade é que fora dele o cenário tem sido complexo. A presença de Textor promete trazer algum alívio e, possivelmente, novas declarações que ajudem a entender qual será o caminho do Botafogo nos próximos meses. Acredita-se que ele vá se manifestar em algum momento, seja antes ou depois do jogo, ou até mesmo em uma entrevista coletiva na sexta-feira, e tudo indica que suas palavras terão grande peso na forma como o clube será visto e conduzido a partir de agora. Enquanto isso, dentro de campo, há motivos para comemoração e orgulho. As meninas do Botafogo brilharam recentemente e conquistaram o título do Campeonato Brasileiro Sub-20, um feito que enche de orgulho todos os torcedores. A equipe feminina venceu o time da Gávea por 1-0 no estádio Luso-Brasileiro, com um gol de altíssimo nível técnico, demonstrando a força e o crescimento do futebol feminino dentro do clube. É uma vitória ainda mais significativa considerando que, no ano passado, a final foi perdida justamente para esse mesmo adversário. Agora, as gloriosas conseguiram a revanche e mostraram que talento, organização e dedicação podem superar qualquer obstáculo. Esse título reforça a importância do investimento e do cuidado que o Botafogo tem dado ao futebol feminino, e cria uma expectativa positiva para o futuro, principalmente para a temporada que vem, quando essas atletas poderão brilhar ainda mais no principal torneio do país. A temporada das meninas também é um reflexo de como a gestão do clube vem buscando estruturar suas categorias de base, equilibrando investimento e desenvolvimento de talentos. O trabalho realizado ao longo do ano mostra que o Botafogo não se limita a pensar apenas no presente, mas também no futuro, preparando atletas capazes de levar o nome do clube a novos patamares. A dedicação das jogadoras, o suporte técnico e a organização da equipe foram fundamentais para essa conquista, e é exatamente esse tipo de atitude que a torcida espera ver refletida em todas as divisões do clube, inclusive no time principal. O título Sub-20 é um lembrete de que o Botafogo tem potencial para crescer em todas as frentes, e que os frutos do trabalho sério e consistente aparecem com resultados concretos. Voltando aos bastidores, o presidente João Paulo Magalhães se pronunciou recentemente sobre alguns episódios conturbados envolvendo sócios da Eagle e outras movimentações internas do clube. Segundo ele, houve desentendimentos pontuais, mas nunca entre o Botafogo e Textor, e ele acredita que, com a condução adequada e as conversas em andamento, a pacificação virá naturalmente. Essas declarações buscam acalmar os ânimos e passar segurança aos torcedores de que o clube sairá mais forte desses momentos de instabilidade. Além disso, o presidente comentou sobre os áudios vazados de Montenegro, esclarecendo que o Botafogo quer que os contratos sejam mantidos, que o desejo é de continuidade de algo pacífico, ressaltando o papel de Textor como um elemento essencial nesse processo de estabilidade. Ele enfatizou que as movimentações financeiras e as parcerias, como a com Marinax, têm sido conduzidas com cuidado, garantindo que o clube mantenha sua força e sua capacidade de planejamento para o futuro. A chegada de Textor ao Rio é mais do que simbólica, ela representa uma oportunidade de esclarecer pontos, alinhar expectativas e transmitir segurança aos torcedores. Enquanto muitos estão atentos aos desdobramentos dos áudios e das negociações, o foco também precisa estar no campo, especialmente no jogo contra o Vasco da Gama. A expectativa é que esse confronto sirva como uma espécie de marco, tanto para medir o desempenho da equipe quanto para trazer algum alívio emocional aos torcedores que têm acompanhado cada capítulo dessa história intensa. O momento exige paciência, mas também atenção,
Porque decisões tomadas agora podem impactar diretamente o futuro imediato do clube, sua capacidade de investimento e a maneira como o Botafogo será percebido dentro e fora do Brasil. Em paralelo a essas movimentações, a torcida segue acompanhando cada detalhe, tentando entender os bastidores sem perder de vista o futebol. É nesse equilíbrio entre expectativa e acompanhamento que a paixão pelo clube se mantém viva, porque ninguém quer apenas acompanhar os jogos, mas também entender o que está acontecendo nos bastidores e como isso pode afetar o presente e o futuro. A tensão existente é natural, considerando a relevância de Testor para o Botafogo e o papel estratégico que ele desempenha nas decisões que envolvem investimentos e parcerias. A gestão atual tem buscado clareza e transparência, e cada declaração oficial, cada pronunciamento do presidente ou de investidores, é acompanhada de perto pela torcida, que quer ver o clube fortalecido e unido, tanto no campo quanto fora dele. Enquanto isso, o futebol feminino do clube segue sendo um motivo de orgulho e inspiração. A conquista do Sub-20 não é apenas uma vitória em campo, é um sinal de que o planejamento a longo prazo está dando resultados e que há potencial para consolidar o Botafogo como referência também nas categorias femininas. As jogadoras mostraram talento, determinação e capacidade de superar adversários com orçamento maior, o que demonstra que o esforço coletivo e a dedicação técnica podem superar qualquer desafio. Essa conquista reforça a importância de investir no futebol feminino e de criar uma estrutura sólida, capaz de dar suporte às atletas e garantir que elas tenham condições de brilhar em torneios nacionais e internacionais. Nesse contexto, cada movimento fora de campo, cada declaração e cada vitória em campo estão interligados. O Botafogo vive um momento de construção, em que decisões estratégicas, negociações e planejamento técnico caminham lado a lado. As palavras do presidente e a chegada de Testor são sinais de que há uma preocupação real com o futuro e que a intenção é resolver pendências de forma pacífica e organizada. A torcida, por sua vez, acompanha atenta, torcendo para que cada passo dado pelo clube seja firme, seguro e conduza o Botafogo a um caminho de estabilidade, força e sucesso duradouro, sem perder a paixão e o amor que caracterizam quem veste a camisa alvinegra. O que está acontecendo no Botafogo neste momento é um verdadeiro retrato da complexidade de se administrar um clube moderno, que precisa equilibrar paixão, investimentos e planejamento estratégico. A chegada de John Testor ao Rio de Janeiro é aguardada com ansiedade não apenas pela imprensa, mas principalmente pela torcida, que quer ter clareza sobre o futuro do clube. Ainda não se sabe exatamente quando ou como ele vai se manifestar, mas o fato de sua presença coincidir com o jogo contra o Vasco da Gama dá um peso adicional ao confronto, porque não se trata apenas de 3 pontos, e sim de um momento que pode ser simbólico em termos de comunicação e confiança para todos que amam a estrela solitária. A expectativa é de que ele traga transparência, explique decisões estratégicas e mostre que o Botafogo continua sendo sólido, mesmo diante de rumores e especulações que surgiram recentemente. Enquanto isso, o presidente João Paulo Magalhães segue fazendo seu papel de transmitir segurança e contextualizar os acontecimentos. Suas declarações deixaram claro que os desentendimentos que vieram à tona recentemente não comprometem o vínculo entre o clube e seus investidores, e que há um esforço real para garantir a continuidade de contratos e parcerias. Ele ressaltou que a condução feita por Testor é adequada e que a pacificação deve ser alcançada em breve, algo que tranquiliza o torcedor e reforça a confiança de que o Botafogo sairá mais forte dessa fase. A forma como esses bastidores estão sendo administrados, mesmo com toda a complexidade envolvida, mostra um cuidado estratégico para que o clube continue crescendo, tanto em termos esportivos quanto institucionais, e que as decisões tomadas reflitam equilíbrio entre investimento e sustentabilidade. A temporada do futebol feminino continua sendo um exemplo claro de que investimento e dedicação resultam em conquistas. O título do Campeonato Brasileiro Sub-20 foi uma demonstração de que o Botafogo está conseguindo estruturar suas categorias de base de maneira eficiente, e que o futuro das meninas é promissor. A vitória sobre a equipe da Gávea, mesmo diante de um adversário com orçamento maior, reforça que organização, talento e determinação são fatores capazes de superar qualquer diferença financeira. É justamente esse tipo de resultado que inspira não apenas as torcedoras e torcedores, mas também as gerações mais jovens, que passam a acreditar que o clube pode ser competitivo em todas as frentes. O reconhecimento ao trabalho das gloriosas vai muito além de uma vitória em campo,
ele reflete o valor de um planejamento sério, de uma gestão atenta e de uma cultura que incentiva o desenvolvimento integral das atletas. O Botafogo vive, portanto, uma fase de múltiplas dimensões. Por um lado, temos o futebol masculino e os bastidores envolvendo investidores, contratos e decisões estratégicas que moldam o futuro do clube. Por outro, temos o futebol feminino, que apresenta resultados expressivos e reforça a ideia de que o clube pode se destacar de maneira sólida e consistente. Entre essas duas frentes, o torcedor precisa equilibrar ansiedade e expectativa, entendendo que cada declaração, cada movimento e cada jogo tem impacto direto no presente e no futuro do Botafogo. A chegada de Testor deve ajudar a esclarecer muitos pontos e dar mais confiança aos que acompanham de perto todas as movimentações. Ao mesmo tempo, é importante que a torcida continue acompanhando e apoiando as conquistas no campo, porque são essas vitórias que dão força e energia para seguir enfrentando os desafios fora dele. O jogo contra o Vasco da Gama, marcado para quinta-feira, terá ainda mais importância nesse contexto. Não se trata apenas de uma partida tradicional entre rivais, mas de um momento em que a presença de Testor, o desempenho da equipe e a reação da torcida convergem em um único ponto: o reforço da identidade do clube e a demonstração de que, apesar das turbulências, o Botafogo mantém sua força. A expectativa é de que o time entre em campo com foco total, sabendo que o resultado será acompanhado de perto por todos os envolvidos nos bastidores, e principalmente, pela torcida que quer ver seu clube não apenas competitivo, mas também unido e bem estruturado para o futuro. Ao mesmo tempo, os desdobramentos financeiros e estratégicos permanecem no radar de todos. A relação com a Eagle, as parcerias com investidores e a condução de Testor têm sido cuidadosamente analisadas, e cada passo é importante para consolidar o clube em um caminho de estabilidade. A comunicação entre o Botafogo e seus sócios é essencial, e a forma como o presidente e os dirigentes estão lidando com os episódios recentes mostra um esforço de manutenção da transparência e da segurança para todos que acompanham o clube. É uma fase de aprendizado, ajuste e consolidação, em que cada movimento precisa ser medido para que o futuro seja seguro, mas sem perder a essência do que faz do Botafogo um clube tão especial para sua torcida. Enquanto isso, a torcida segue acompanhando cada capítulo dessa história. A paixão pelo clube, que se manifesta em cada comentário, em cada postagem nas redes sociais e em cada presença nos estádios, é um elemento que influencia diretamente o clima dentro e fora de campo. Os torcedores sabem que cada decisão tomada nos bastidores pode impactar diretamente o desempenho das equipes e a estrutura do clube, mas ao mesmo tempo confiam que a condução feita pelo presidente e pelos investidores tem como objetivo principal fortalecer a instituição e garantir que ela continue competitiva em todas as suas frentes. Essa confiança, aliada ao desempenho das atletas femininas e à expectativa em torno de Testor, cria um cenário de atenção e entusiasmo que mantém todos ligados em cada detalhe do Botafogo. A vitória do Sub-20 feminino também traz uma reflexão importante: é possível crescer e vencer mesmo diante de adversários com mais recursos, desde que haja planejamento, dedicação e comprometimento. Esse exemplo reforça a ideia de que o futuro do Botafogo pode ser brilhante se houver atenção aos detalhes, cuidado com as categorias de base e foco em resultados que demonstrem evolução. A gestão do clube tem a oportunidade de aprender com esses exemplos e aplicar os mesmos princípios no futebol masculino, criando um ambiente em que conquistas em campo se traduzam em solidez e credibilidade fora dele. A relação entre desempenho, planejamento estratégico e comunicação eficaz é essencial para garantir que o Botafogo continue sendo um clube respeitado, competitivo e admirado. Nos bastidores, a movimentação continua intensa. Os áudios de Montenegro, as declarações de Testor e os pronunciamentos do presidente formam um conjunto de informações que exigem atenção, interpretação e paciência. O torcedor busca clareza e respostas objetivas, mas é preciso entender que decisões estratégicas complexas demandam tempo e cuidado. Cada passo dado pelo clube, cada negociação conduzida com atenção, visa garantir que o Botafogo continue forte, unido e pronto para enfrentar os desafios que surgirem, tanto no futebol masculino quanto no feminino. A torcida, por sua vez, acompanha tudo de perto, mantendo a paixão, a cobrança e a esperança de ver seu clube consolidado em um caminho de crescimento sustentável e de sucesso. O futuro do Botafogo depende de equilíbrio, de decisões bem tomadas e de transparência na comunicação.
A presença de Testor e as declarações recentes do presidente sinalizam que há um esforço real para consolidar o clube em bases sólidas, garantindo que os resultados em campo se reflitam em estabilidade fora dele. A torcida, motivada pelas conquistas recentes do futebol feminino e atenta aos desdobramentos do masculino, continua acompanhando cada capítulo dessa história com entusiasmo, paciência e esperança de que o Botafogo mantenha sua grandeza, sua tradição e seu brilho em todas as frentes. O clube está em movimento, e cada ação tomada agora terá impacto direto no presente e no futuro, criando expectativas, reforçando paixões e mantendo a estrela solitária sempre em evidência. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. O clima no Botafogo está mais elétrico do que nunca nos últimos dias. Durante o treino desta semana, a nova promessa alvinegra chamou a atenção de todos ao marcar um golaço que tem sido o assunto nos bastidores do clube. Segundo informações extraoficiais, o jovem atacante vem impressionando não apenas pela técnica apurada, mas também pela maturidade dentro de campo, o que tem feito a comissão técnica e alguns veteranos sonharem com sua estreia no Brasileirão muito em breve. O lance, que começou com uma arrancada desde o meio de campo, terminou com um chute colocado, indefensável, que deixou até os goleiros do time sem reação. Para quem acompanhou, não houve dúvidas, trata-se de um talento diferenciado, daqueles que podem mudar o destino de uma partida com uma jogada só. Nos corredores do Nilton Santos, os comentários são unânimes: se ele tiver oportunidade, vai marcar história. Fontes próximas ao elenco afirmam que a diretoria do Botafogo está animada com o desempenho do garoto, e a expectativa é que o treinador avalie a possibilidade de escalá-lo já nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, os torcedores não escondem a ansiedade. As redes sociais estão repletas de mensagens de fãs que já pedem a estreia imediata da nova joia, criando um verdadeiro burburinho em torno do atleta. É claro que, como todo rumor, ainda não há confirmação oficial. Mas a imprensa esportiva carioca segue de perto cada treino e cada movimentação do jovem, tentando descobrir se ele realmente entrará em campo na competição nacional. Caso a promessa se confirme, o Botafogo terá motivos de sobra para comemorar, não apenas pela vitória em potencial, mas pela chance de revelar mais um nome capaz de brilhar no cenário do futebol brasileiro. Se a estreia acontecer, a pressão será grande, mas o talento do atleta, evidenciado naquele golaço, dá esperança de que o time encontre não apenas um reforço pontual, mas talvez uma nova estrela que carregue a tradição alvinegra em direção a grandes conquistas. Até lá, o que se espalha é apenas o rumor, mas que rumor, meus amigos, capaz de agitar a torcida como há muito tempo não se via. O Botafogo parece estar prestes a viver um momento histórico, e todos os olhares estão voltados para essa promessa que, com um simples toque de classe, já conseguiu colocar fogo na imaginação da galera e nos corredores do clube. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.